Olá, esse é o Fé e a fraternidade é a esperança. Hoje a gente está na nossa live de domingo. Nossa live hoje não é Evangelho tá Vivo. Os 5 pilares do Espiritismo, parte 2. Excepcionalmente hoje a gente está às 16, né? Para a gente conseguir encaixar com o horário da nossa amiga Camila. E hoje a gente vai fazer a segunda parte, a parte 2 da live que a gente começou semana passada, os 5 pilares do Espiritismo. Seja muito bem-vindo a essa live, tanto você que vai assistir ao vivo, quanto você que vai assistir no gravado. Pessoal que assiste pelo gravado, deixa eu só deixar um recado aqui. Ao invés de comentar no post, manda direct, porque daí eu posso anotar e trazer esses assuntos para a próxima live, tudo bem? Porque no post para mim fica um pouco difícil de conseguir fazer esse filtro e trazer esse conteúdo. Então é isso. Qualquer dúvida ou comentário, quiser, além do comentário, fazer também uma mensagem no direct, fica mais fácil para a gente trazer o conteúdo, tudo bem? Então hoje eu vou aqui chamar a Camila. Camila, meus estudos espíritas. Se você ainda não segue a Camila, @meus estudos espíritas. Conteúdo muito bom também. A Camila sempre traz reflexões, estudos sobre a doutrina. Já foi. Vou guardar a Camila então. A gente dá início a essa live da noite, da tarde de hoje. Camila, Olá, boa tarde, tudo bem? boa tarde. Eu falei boa noite, mas é boa tarde. Eu É bom, esqueci. aqui tá tudo ao contrário. Aqui são 16, aí é 20, né? Aí, que são 8 horas, Aí exatamente. é 20. Então, para nós aqui ainda é boa tarde. Camila, estou explicando pro pessoal aqui sobre. A gente iniciou essa live semana passada, 5 pilares do Espiritismo. Esses pilares a gente fala, só relembrando aqui, a gente fala sobre existência de Deus, imortalidade da alma, multiplicidade das existências, multiplicidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Semana passada a gente fala muito pouco, então falamos só de 2 tópicos. Essa semana a gente continua a nossa live na expectativa forte e firme de acabar ela hoje. Exatamente. Então a gente começa aqui agora a nossa live de hoje, 15 de janeiro de 23, falando sobre a imortalidade da alma. Exato. Eu lembro que eu havia feito algumas considerações, agora realmente eu também dei um branco aqui. Eu não me lembro se a gente chegou a comentar essas considerações, que era aquilo de não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência Fala- humana. Eu não lembro se a gente chegou a fala- comentar. Falamos sobre isso, né? Comentamos. Mas super cabe agora também quando a gente fala. Enfim, tudo tá meio ligado, né? Então essa Ah, frase tá ficou. sempre ligado. Você quer fazer algum comentário sobre essa? Ah, essa frase eu acho que é uma das grandes lições básicas do Espiritismo, que é a compreensão de que nós somos um espírito e que nós temos várias vivências. Então, que isso daqui que a gente está tendo é uma roupa apenas. Para mim é como se a gente. Eu sempre imaginei um varal com várias roupinhas. E que primeiro a gente pula em uma, depois vai pular para outra, e assim por diante. Então, nós somos um espírito, vamos lembrar sempre disso. Isso daqui, ó, não é nada, gente. É uma passagem, né? É uma passagem, porém, essencial, necessário e merece todo o nosso respeito, porque sem essa matéria aqui a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue vir aqui e evoluir. Então a gente tem que sim considerar e ter muito respeito a esse nosso corpo. É difícil a gente entra um pouco, eu acho que é a questão até do amar a si mesmo, eu acho que faz parte também o amar e cuidar do seu corpo, porque ele é um presente de Deus que ele fala assim, ó, vou te dar uma chance de você reencarnar para você poder melhorar diversos pontos que você precisa. É como se um pai falasse para um filho, vou te dar a chance de estudar nessa escola, na melhor escola que tem aqui na região. Só que para estudar nessa escola, você precisa estar com esse uniforme.
Aqui também. Aqui a Terra é a nossa melhor escola que a gente tem de acordo com a nossa necessidade atual de evolução. Vem com esse corpo que é o uniforme que a gente precisa para vencer essa batalha. Então a gente tem que agarrar com muito respeito e amor, porque é ele que vai fazer a gente estar aqui para evoluir. É isso. Muito bem. E é uma passagem importante que a gente tem essa consideração pelo nosso corpo físico, né? E também pelo nosso corpo psiquiátrico, psicológico, nossa mente tem que estar sempre muito bem amparada, né? Pela sanidade do corpo, porque sem o corpo funcionando em perfeito estado, assim como nos é viável mantê-lo, não tem como a gente continuar a nossa prova, não tem como a gente aproveitar essa oportunidade. Então, com certeza, é uma passagem, é uma roupa, realmente, né, como você diz aí, do varal. Não sabemos o tamanho desse varal, não sabemos quanta roupa ainda tem no guarda-roupa para a gente usar, né? Mas é importante a gente ocupar a mente nesse momento, tentando cuidar o quanto possível dessa roupa. Através dela, a gente está resgatando débitos, né? De várias outras oportunidades, né? Que não conseguimos e agora nos volta com outros personagens, com outro cenário, mas com o mesmo intuito, melhorar o nosso espírito, burilar a nossa alma, né? Tentar resgatar um pouco dos débitos, das falhas morais que carregamos. Então, nesse momento, esse corpo que a gente anima é muito importante, né? Embora, inclusive, a gente até tinha comentado um pouco sobre isso, né? Que até foi quando a gente falou que muita gente considera que para o espírito a encarnação não é tão importante, né? Porque o espírito entende que a vida não acaba no cerrar dos olhos da matéria. E a gente até fez essas considerações, né, sobre isso, que é sim importante, né, essa passagem aqui, porque é através dela, como você disse, que a gente vai se matricular nas próximas escolas, ou vai continuar nessa aqui, mas aprendendo matérias que a gente não conseguiu crédito suficiente, né, para evoluir. Então, realmente, eu estou lembrando aqui. 2 Covid, viu, filho? 2 Covid. Eu A também. cabeça não funciona mais, Eu não. tive dois. Você teve Tive 2? dois. A memória é outra, né? A memória não Muita coisa, funciona. muita coisa mudando. Mas estou bem É, hoje em dia, graças a Deus. graças a Deus. Então é isso, a gente estava falando sobre isso mesmo, realmente. Você falou aí, a gente continua a live então desse ponto. Cuidar Fechadíssimo. do corpo é importante, sim, mesmo que a gente seja espírita, tenha o conhecimento de que a vida não acaba aqui na matéria. A matéria nos vem como uma oportunidade e devemos aproveitá-la o quanto possível, né? Às vezes a gente desencarna ainda devendo ter feito várias outras coisas por desmazelo com o nosso corpo, né? Às vezes não cuidamos necessariamente para que ele se mantesse o tempo necessário da prova e acabamos por sair da escola mais cedo sem necessidade, ainda faltando algumas aulas para aprender. Então precisamos ter essa... Vou falar. E eu pensei assim, mas as pessoas podem se perguntar, né? Mas oportunidade por quê? Eu só tô aqui, só tenho problema, só fico penando aqui nessa vida, não tô vendo oportunidade nenhuma de estar encarnado. Mas uma vez, Richard Simonetti, para quem não conhece, um espírita bem conhecido, acho que de Bauru, ele Nossa senhora, gente boa demais. maravilhoso. É. Ele falou numa entrevista há muitos anos que Chico disse, ou seja, a fofoca da fofoca, né? Chico falou, Richard Simonetti falou e eu tô avisando vocês. Telefone sem fio. Exatamente. Que existiam de espíritos desencarnados mais de 3 vezes mais do que a quantidade de espíritos encarnados. Então, se a gente pensar que tem 7 bilhões na Terra, né? Vamos pensar no planeta Terra. Se temos 7 bilhões de pessoas aqui encarnados na Terra, temos pelo menos 21 bilhões desencarnados. Então, Deus, todo mundo é filho. Ele quer dar oportunidade para todo mundo. Se a gente teve aqui, estamos vivendo uma época que o povo não tem filho que nem antigamente, que antes É, era 8, 10, 20 pessoas, 20 filhos. Hoje é 1, 2 e olha lá. Olha
a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui. É porque Deus falou, você está pronto e você pode se encarar isso daí. Você está cheio de problema, porque você ainda está num planeta de provas e expiações, mas não tenha medo, vá, porque você está pronto para enfrentar isso aí. Então, sim, é uma, uma oportunidade. Cada vez mais difícil, né? É. A sua amiga Maria do Carmo diz aqui, boa tarde, hoje do hospital com minha mãe. Minha mãe é hospitalizada, então nossas vibrações positivas aí para que dê tudo certo para a dona Maria do Carmo, para a mãe dela. Com Quanto certeza. possível ela consiga, né, sair desse hospital, voltar para casa bem, né? Sim. A Sônia tá rindo da gente aí, provavelmente por conta da fofoca da fofoca. O telefone sem fio acontece, Sônia. É uma realidade. Lidar com o telefone sem fio, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Você disse aí de Richard, eu lembro de. Eu tinha um programa aqui na rádio, eu acho que era CA, que é o nome da rádio, uma rádio espírita, uma coisa assim. Tinha um programa que chamava Pinga Fogo. Ah. E ele era às sextas-feiras. Ela tinha, acho que 3 horas, 2 ou 3 horas de duração, e ele abria o microfone para os ouvintes fazer pergunta, uma coisa assim. Eu cheguei a participar algumas vezes desse Pinga Fogo, e de uma inteligência incomum, o Richard. Infelizmente veio a falecer, já não está mais entre a gente aqui na Terra, mas com certeza foi um espírito muito importante para a doutrina, sobretudo para os jovens. O Exato. conteúdo do Richard, ele era tão claro que ele conseguia acessar até a mente do jovem, do adolescente, com uma facilidade muito grande. Então, Eu sempre brinco que eu fui doutrinada através de Richard Simonetti, Adão Nonato e Anete Guimarães. E Simonetti era pergunta e resposta, isso e aquilo, é maravilhoso. Se tem alguém aqui começando e querendo aprender assim de uma forma bem direta, os livros dele são muito legais de pergunta e resposta. qual foi o livro que você leu dele, o primeiro que você leu assim que você lembra? Primeiro, Suicídio. Primeiro? Foi? Já começou no hard o Foi negócio, então. isso mesmo. Primeiro livro que eu li do Richard, eu lembro que eu era adolescente, era um livro Não Pise na Bola. Eu sei qual que é. E, cara, A branca. é da hora aquele livro. É muito bom. Eu sei. Esse daí eu li depois de velha. Então você deu errado, viu? Só te avisando aí que você... Não, eu você sei. pegou a ordem errada. Eu sei, mas acontece. Coisa apareceu lá na minha mão naquela época, eu peguei e dei. Não, mas assim, a gente brinca, mas se apareceu na sua mão é porque era pra você aquela hora Exato. mesmo, não tem jeito, né? Bom, então a gente continua aqui a nossa live agora falando sobre a multiplicidade das existências. Ou Né? pluralidade também, né? Para quem não tem a língua presa, fica com essa versão aí, né? A gente com a língua presa vai falando em multiplicidade das existências. E a gente vai sempre fazer um paralelo ao assunto reencarnação, quando dizemos sobre a multiplicidade das existências, né? Porque nada mais, nada menos do que isso que acontece. A gente tem a nossa prova aqui na Terra, quando ela se encerra, a gente parte para o mundo espiritual e muito provavelmente, dependendo do nosso nível de evolução, a gente parte para mundos mais felizes ou repetentes como somos, esperamos, aguardamos e enquanto isso estudamos, fazemos tratamentos no plano espiritual para regressar aqui quando for considerável que estejamos aptos e tenhamos as condições necessárias para chegar aqui de uma maneira que a gente consiga sair daqui melhor que quando a gente entrou. Tudo é sempre preparado no plano espiritual para a melhor maneira possível da gente poder evoluir. Até parece que não, né? Porque são tantas as intempéries, tantos os reveses que acontecem na nossa vida material, que até parece que a gente está sendo testado minuto a minuto. Tem até um post aqui que fala sobre isso. Deus, o que você quer de mim? Esses dias eu fiz um post assim, o pessoal até achou graça, mas realmente faz sentido, porque tem hora que dá essa vontade de perguntar, o que você quer de mim, meu Deus? Porque não dá para saber. E o que acontece? Chico dizia assim que a gente sofre pelo menos. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu fiquei com muitas dúvidas sobre isso. Depois eu fui entender melhor. Que ele quis dizer o seguinte,
A gente está encarnado aqui na Terra, regidos pela misericórdia divina. Porque se a gente estivesse sendo regido apenas pela justiça divina, a gente não conseguiria ficar encarnado. Então, quando ele vem com essa ideia de que a gente está aqui pela misericórdia, que Deus é justo e bom o suficiente para permitir que a gente venha, que a gente sofra, mas que a gente não sofra o suficiente para que esse sofrimento nos atrapalhe, para que ele nos ajude, para que ele nos incite a melhoras, então a gente é regido pela misericórdia divina. E quando ele diz que a gente sofre pelo menos, é porque a gente, por questões de justiça, talvez deveríamos sofrer bem mais. Mas a misericórdia não deixa que esse sofrimento chegue de forma tão avassaladora, até porque não teria sentido um ser conseguir se desvencilhar desse sofrimento e aprender ao mesmo tempo se esse sofrimento fosse acima do que ele conseguisse suportar. Então a gente sofre pelo menos. Então, em várias situações que a gente considera um sofrimento tremendo, extremo, na verdade, a gente está sofrendo pelo menos pela menor parte possível desse sofrimento, a fim de que esse sofrimento venha a nos auxiliar e não nos atrapalhar, né? Então, quando a gente pega esse pressuposto que a gente sofre pela menor parte de sofrimento, a gente tem que entender que tudo no plano espiritual que acontece, que se prepara, que se organiza para uma reencarnação, é visando tão somente a melhora do indivíduo. E não como comumente a gente costuma a degladiar contra o próprio Criador, que, nossa, estou sofrendo além do que preciso, o que, que eu fiz? Tem um meme que corre aí, que eu não lembro de ter assinado o contrato da reencarnação, uma coisa assim, né? Uhum. Ninguém lembra, mas assinou, né? Porque senão não estava aqui. Exato. Então é preciso que a gente entenda, eu estou puxando o assunto para esse lado, Camila, porque não tem como a gente falar de reencarnação, não tem como a gente falar, desculpe, de justiça divina sem falar de reencarnação. É falho você falar que existe um Deus justo que permite que nasça, que reencarne alguém em uma determinada condição e alguém em uma condição completamente arbitrária, completamente contrária. Alguém que nasça com vários e dispersos recursos financeiros, familiares, afetivos, e outra pessoa que reencarne sem sequer ter, né, onde deitar, onde se alimentar. Então é incompatível com a justiça divina crer que essa vida seja a única, né? Então a gente sempre que vai falar sobre reencarnação, a gente primeiro, pelo menos no meu caso aqui, no fé, eu gosto de tentar focar na questão da justiça divina, para que seja possível para a gente entender que somente um Deus bom e tendo a paciência que tem o nosso Criador para permitir que a gente volte para cá, né, para resgatar aquilo que não conseguimos e mantendo esse sofrimento, pelo menos, pela menor parte possível, para que a gente consiga, de fato, continuar essa jornada e ter condições de sair daqui melhor do que quando nós entramos, né? Sabe que o que você falou de início, eu achei lindo demais, quando você fala que não é simplesmente a justiça divina, estamos aqui pela misericórdia divina. E isso é tão lindo de você pensar, porque é realmente um pai sobre um filho. Porque porque o filho erra e você fala, tá bom, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance. E você quer o melhor para aquele filho, você quer colocar ele quer que você tenha uma melhor casa para esse filho, uma melhor escola para esse filho, é sempre o melhor. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele pega e fala, você teve essa história, você já errou, mas aqui é nessa terra, nessa casa, nessa família, é aqui que é o melhor para você na atual situação que você tá. E ele é tão lindo, maravilhoso, que não é essa justiça de você matou fulano, então fulano vai vir te matar. Porque isso, para nós, homens, poderia ser o justo, né? Se É, eu trair, ele tem que ser traído, sabe? Não, se eu fui traída, eu tenho que trair. Sei lá, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? uhum. Olho por olho. Pagar com a mesma moeda, Pagar com a né? mesma moeda. Exatamente. E não é isso. Ele vai vir para cá e ele vai ter sim os seus débitos e de outra forma ele vai
não é limpar, mas se depurar e evoluir. Mas é que a gente é tão cego, é tão pequenininho ainda, que a gente não consegue entender que como assim? Ele matou, tem que matá-lo. A gente não consegue ver isso. Entanto, daí eu lembrei agora, né? E Deus é tão maravilhoso que... Porque para mim, você falar de pluralidade como é que fala? Pluralidade das existências e pluralidade dos mundos é muito ligado. Então, Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele tem casa para todo mundo. Se você está mais evoluído, se você não está mais evoluindo, ele tem escola para todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. Tem vários planetas por aí. E daí eu lembrei da história naquele livro da biografia de Chico Xavier, esqueci o nome do autor, ou mesmo Marcelo Souto esse Maior? mesmo. Ele diz que Chico, né, menciona aquela reunião que teve onde Hitler fica em outro planeta, Sim, adormecido, e que Gandhi estaria ajudando ele lá nesse dormindo, né, digamos assim, até o esse momento que cárcere, for isso. necessário que ele desperte e tenha, enfim, a reencarnação, sei lá onde que vai acontecer. E olha como Deus é misericordioso, até nesse momento. Para nós, a gente ia falar o quê? Mas o quê? Olha o que esse cara fez, ele destruiu, a gente tem que acabar com ele. Só que Deus é tão bom e ele vê que é um filho que errou muito, que ele pensa, eu vou deixar ele aqui, bem longe, dormindo, protegido, para que toda essa legião de energia não cheguem assim nele, porque senão ele nunca vai conseguir evoluir. Ele É, precisa desse tempo para que essas outras pessoas consigam também evoluir as suas isso. questões, para daí ele ter a oportunidade de evoluir também e de crescer. Então, é muito misericórdia divina e que não deixa de ser justiça. Mas é que é uma justiça que a gente, na minha opinião, ainda não consegue alcançar por um simples fato, porque não somos evoluídos suficientemente para isso. Né? Isso aí que você falou é verdade. Para as forças que regem o universo, as perspectivas são completamente diferentes para nós que estamos aqui sendo regidos por essas forças, né? As nossas percepções são, no mínimo, imparciais para com esse Criador, porque qualquer que seja a atitude que ele tome com relação à criatura, somos diretamente, né, beneficiados ou prejudicados, dependendo do ponto de vista. Então a gente ainda não tem essa maturidade emocional, ou talvez até racional, de conseguir entender o que seria a justiça divina. Porque no caso que você está mencionando aí, pode falar. Não, é que eu pensei, se a gente fica nervosinho e bravo quando a gente dá bom dia e a pessoa vira a cara e nem dá um bom dia, É. um sorriso, o que esperar da gente? Não tem como esperar muito mais se a gente fica nervosinho com uma coisa tão pequena. Ele vai passar 30 dias, você vai ver essa pessoa na rua, você vai falar, aquele fulano ali, ó, foi esses dias. Eu lembro como se fosse ontem. Falei bom dia e virou a cara. Esses Exatamente. somos nós. Então, realmente, assim, para a gente entender o que seria a justiça divina é muito É. longe. Porque nesse caso mesmo que você está dizendo aí, veja como a justiça divina funciona em mão dupla. Não somente para proteger, vamos dizer assim, o indivíduo que causou o delito, né? Ele é afastado nesse local, ele é adormecido, como também para as vítimas, porque as vítimas elas vão perder um tempo demais procurando a justiça, entre parênteses, né? E vão perder várias oportunidades. Essa semana mesmo eu estava dizendo aqui no Face sobre isso, sobre a nossa. Não, foi no seu post, aliás, aí. Foi no seu post que eu falei. É doido. Eu estava falando sobre responsabilidade solidária, né? Você fez um post muito bacana lá sobre a obsessão e tal. E eu fiz um comentário sobre isso, responsabilidade solidária. Se Kardec diz que não seremos responsabilizados somente pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, a gente tem que entender que quando a gente deixa a obsessão nos levar, quando a gente permite que esses espíritos em condição de sofrimento nos leve para os ideais, né, para a obsessão, além de sofrer essa obsessão,
além de sofrer com o tempo que perdemos, também somos responsáveis por aqueles irmãos menos esclarecidos do que nós, que ainda encontram em nós material suficiente para perder tempo e oportunidade de evoluir, né? Então, esses espíritos que vitimados, que a gente realmente não sabe toda a história, mas esses espíritos realmente vitimados pelas ações daquele determinado algoz, eles perderiam tempo demais procurando essa vingança, ou, vamos falar sério aqui, justiça com as próprias mãos, porque a gente modifica tudo. Não é justiça, é vingança, mas a gente crê que seja justiça, né? A justiça feita com as próprias mãos. Eles perderiam muitas oportunidades, muito tempo. Então, assim, foi um mecanismo que, segundo o Chico nos passa, que a espiritualidade teve de conseguir neutralizar, né, os efeitos maléficos que houve para os dois lados, né, para ambas as partes, né? E isso que você... Você tinha levantado a mão aí? Não, é que eu Não? só fiquei pensando, isso que você falou de vingança e de justiça é muito importante a gente ter em mente, que realmente são coisas bem distintas. Mas a gente confunde muito. A pessoa fez mal ali pra gente, e a gente fica assim, não, Deus toma conta. Deus vai dar um jeito, né? Mentira. A gente quer que a pessoa caia também para, veja, viu? Você fez o outro cair, agora você cai também. Isso é uma coisa muito pequena no nosso espírito, e que está ligado a essa condição. A gente é tão pequeno que a gente acha que ciúmes é amar. Agora você foi, né? Então, assim, a gente tá tão confuso nas coisas. Coitado de nós. A gente tem que trabalhar muito. É muito complicado. Muito complicado. O ciúme, realmente, como você diz, o ciúme, às vezes, como a gente às vezes faz essa confusão, né, de que a vingança é uma justiça, realmente, às vezes o ciúme, que é a necessidade da posse, né, ela traz muito mais malefício que benefício para qualquer relação que seja, né, independente da relação, né, não somente relações afetivas com marido e mulher, namorado, mas também pai, mãe, irmão, vizinho, colega de trabalho. Quantas são as oportunidades perdidas, né, de crescimento por conta de ciúme, né? E atribui-se que o ciúme é uma maneira de amar, né? Exato. Coitadinho. Então, e falta para a gente também, eu sempre repito isso, que falta para a gente é tão inferior que falta para a gente vocabulário. A gente não consegue exprimir palavras suficientes, né, para designar determinados tipos de sentimentos, de momentos. Então, isso também dá uma confusão, né? A gente tem um vocabulário limitadíssimo perante a imensidão de sentimentos e nuances que esses sentimentos têm, né? Então, acaba que fica confuso para a gente aprender realmente. Exato. Exato. Eu queria também... Você tem algum comentário? Não tô pensando aqui. Pode Pensando, falar. tá certo. Tô carregando o aplicativo. Eu queria falar também sobre essa questão da reencarnação, a multiplicidade das existências, sobre um ponto, um tópico que eu levantei aqui, que é o reajuste de conduta com o reinício das oportunidades. Porque é muito difícil para a gente, às vezes, perdoar, né, alguém que fez alguma coisa mal para a gente, nos deu algum prejuízo. É muito difícil a gente perdoar aquele amor que não é correspondido da maneira que a gente gostaria que fosse. É muito difícil para a gente, às vezes, crescer o nosso espírito quando esses reveses aparecem e são obstáculos. A gente para ali, a gente não consegue passar daquela barreira, né? E mais difícil ainda é ver tudo isso com a mesma maneira, com os mesmos olhos, desde sempre. Então a gente vai tentar falar aqui sobre a reencarnação como um necessário reinício de oportunidade. Um necessário reinício de oportunidade porque você volta para a Terra, né, e faz parte, eu costumo brincar aqui, que faz parte do combo reencarnação, o esquecimento das vidas passadas, né? Exatamente por isso. Porque você volta aqui para a Terra meio que sem saber quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Então, às vezes, aquele que foi uma pessoa que te causou muita dor e sofrimento, ele volta para você numa condição que ele vai te trazer muito amor, muita ternura, muita proteção e segurança. E você nem sabe disso, né? Porque naquela condição que vocês vieram agora,
um dá suporte para o outro, né? Claro que, às vezes, a gente já vem com espíritos amigos, né? Que já estão juntos de nós há muitos e muito tempo, né? Na jornada, mas é preciso esse reinício para a gente poder perdoar melhor, para a gente ter duas medidas na hora de fazer o nosso julgamento, né? Não o julgamento divino, mas o nosso julgamento. Ah, mas aquela pessoa te atrapalhou, fez isso, isso e aquilo. Ponto, beleza. Mas nessa encarnação, ela que te deu suporte, deu segurança. Ela te pediu perdão e você a perdoou quando você abriu novamente seu coração e vocês conseguiram fazer essa linda trajetória, né? Então eu acho que é importante esse tópico aqui, quando a gente fala de reencarnação, para que o espírito tenha a noção de que o quanto é difícil você ver uma pessoa que te machucou, você não tem ainda, eu falo você, mas eu quero dizer todos, inclusive eu. Sim. A gente não tem ainda a capacidade de perdoar aquela pessoa, de confiar naquela pessoa. Aquela pessoa está com um X na testa. Aquela para sempre vai ser assim. A gente não dá o direito dela mudar, né? Então, quando a gente reencarna, o espírito, a gente está com um X na testa, mas a roupa que ele está usando, a gente não sabe quem é. Então, a gente acaba dando esse espaço para a pessoa mostrar se ela realmente mudou ou não, se ela tem a nos ajudar ou não, se a gente pode ajudar ou não, né? Ela pode receber nossa ajuda. Então, acho que é isso mesmo que eu queria dizer. Mas sabe que você me falando isso, me vem na cabeça o seguinte, me vem muito a cabeça da autorresponsabilidade, né? De tomar a responsabilidade da encarnação e da nossa evolução para nós. Porque, primeiro que a gente fica às vezes muito preocupados em entender o que aconteceu na vida passada para estar acontecendo assim nessa vida. A gente perde só querendo, se questionando o que aconteceu, ao invés de ficar gastando tempo e energia em pró a fazer alguma coisa para melhorar. E para ser... Sabe, é um pouco aquele ditado, eu não posso nem falar que tá certo, mas eu levo muito para mim. Aceita que dói menos. Aceita que você já fez errado, aceita que por algum motivo você nasceu nessa família e bola para frente, tenta fazer o seu melhor nessa. Ponto. Por algum motivo a gente não lembra. Não vamos discutir com Deus, porque a gente já entendeu que Deus está muito lá em cima e a gente não consegue chegar nele. Então, se assim foi dito, não vamos lembrar, alguma razão tem. Aceita e segue o baile, faz o seu melhor. E toma essa responsabilidade de que existe sim uma razão e que essa razão é por alguma coisa, por uma escolha minha ou por algo que eu fiz, e que tem toda uma espiritualidade amiga que lá antes do reencarne falou, ó, é assim, esse é o plano. Vamos lá? Topa, topa. Então vamos que a gente tá junto. Vai nessa. Vai nessa que a gente tá aqui do outro lado junto com você. E daí eu tinha mais uma coisa para comentar, mas me esqueci. Então você pode falar se quiser. Eu fui vacinado deixa eu te explicar. A gente, quando é criança, passa por muitas vacinações. Eu fui vacinado com agulha de vitrola. Então, eu não paro de falar. Então, quando você tiver algum insight, você levanta a mão, você me para aí, porque senão eu não paro, não. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Não, aí eu paro aqui, você vai. Porque você foi tomado com isso daí, eu fui tomado em várias partes do corpo também, tem várias doses. Várias doses. Exatamente. Mas, ai meu Deus, o que era mesmo? Responsabilidade que a gente tinha que tomar para nós. Ah, lembrei. Muito legal isso. Legal. Eu achando que é legal o que eu vou falar, né? Olha. Se eu não ter lembrado, já foi legal já. Só de você ter lembrado. Totalmente da menina. Mas eu fico muito com isso na cabeça, que a gente fica, a gente tem o dom de querer olhar para as pessoas e falar, ai, meu santo não bateu com ciclano. Não sei por quê. Desde a primeira vez que vi fulano, não desceu, prefiro evitar, não quero. E eu me pergunto, isso diz muito mais sobre nós do que sobre ele. A gente acha que a energia que não bate. A gente acha que tem até uma sensibilidade, porque sou muito sensitiva, intuitiva, e sentir não é legal. E assim, gente, tem várias incongruências nisso daí. Primeiro, que isso diz muito, como eu falei, mais sobre nós do que sobre ele. Porque a gente nem conseguindo olhar o outro. Segundo,
Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, que ela estava rezando para ter só pessoas do bem do lado dela. Eu falei, nossa, que luxo! Porque assim, Jesus também queria isso, tá? Mas ele veio pra cá, ele encarou isso daqui sabendo que aqui estava uma zona. Se a gente só fica com gente evoluída, gente do bem, a gente não vai pra lugar nenhum. É muito fácil tá nesse jeito. A gente vai evoluir quando tem aquele fulaninho que torra a nossa paciência, quando tem aquele... Não tô dizendo, galera, que é pra gente só conviver com isso. A gente precisa dos nossos amigos para nos dar um pouco de sanidade, um pouco de motivação. Mas quem vai mostrar pra gente que a gente tá evoluindo é quando aquele seu tio que você não aguenta, você olha lá, respira, não briga e tá com a paciência tranquila, sabe? Não é só flores. E Chico, a mesma coisa. Você acha que Chico vai ficar falando, não, minha energia com a sua não bate. Vai pra porta. Não existe isso, gente. E outra, falar isso, inclusive, significa se colocar numa posição superior. E não. Por mais que tenha algum atrito, porque estamos aqui, a gente sabe, temos afinidades, simpatias, antipatias, os dois têm coisa para trocar. Eu posso estar em ter umas coisas mais positivas, que eu já aprendi melhor, mas ele tem outras. Então, a gente sempre tem uma troca. Então, eu fico com muito cuidado quando a gente fica falando, não, fulano não dá, ciclano não dá. Estamos todos aqui reencarnando outra vez para aprender. E se você continuar assim, garanto, eu digo você, mas eu digo eu, assim como você falou, né? Todo mundo aqui. Se a gente continuar assim, vai vir mais uma encarnação em que Deus todo misericordioso vai falar, vai lá, que eu vou te dar mais uma chance para você melhorar e abaixar a bola e entender que não tem essa energia ruim, não. Que vocês têm coisa para aprender junto e evoluir. Mas isso aí que você falou é uma verdade incontestável, porque realmente a gente se coloca numa condição superior, até mesmo de julgar, né? Que aquela pessoa não merece o ar da sua presença, né? E se está no seu caminho, muito provavelmente você a merece, ela te merece nesse momento, né? Alguma coisa realmente você tem que aprender ou tem que ensinar. É preciso ter humildade, é preciso ter caridade para ensinar, mas é preciso ter humildade também para aprender, né? Às vezes a gente se coloca numa condição de iluminado, escolhido, né? E esquece que não tem nenhum tratamento diferente, não tem ninguém especial, não tem lugar especial para pessoas especiais. Estamos todos no mesmo barco, tentando a mesma evolução. Pode falar. Levantei aqui, hein? Se somos tão iluminados assim que nem a gente tá achando, onde que o iluminado tem que estar? Ele tem que estar na escuridão onde brilha a sua luz. Então é ali que tem que estar, não é no meio do sol, da luz de todo mundo. Vá levar essa luz que você acha que tem para o mundo, para os necessitados. Faz isso. O próprio Cristo disse assim, né, que não são os doentes, não são os que precisam de médico, né? Tem um caso que eu não vou te falar agora a origem, porque eu não estou lembrado. Acho que foi no livro do Divaldo que eu li esse caso. Que o... foi sim, foi Divaldo. O Chico tinha uma pessoa desorientada em Uberaba, e aí, ó, pra você ver que interessante essa história. Nós vamos fazer um compacto dela aqui, porque aparentemente Quero nem ver o horário. tá passando ali. Mas olha só que história. Foi Divaldo. Depois eu vou deixar aqui no comentário a história certinha. Aí tinha uma pessoa, parece que era desorientada lá em Uberaba. E o Divaldo foi visitar o Chico e essa pessoa se apresentou para Divaldo como sendo o passista do Chico. Ele era a pessoa que dava passe no Chico. O Divaldo ficou vendo as atitudes da pessoa, conversa e pensou, mas isso não está muito certo, não é compatível uma pessoa ser escolhida pelo próprio Chico para lhe dar passes, né? Uma pessoa tão desorientada. E aí ele comentou com o Chico, Chico, mas o fulano, assim, você sabe, eu encontrei com ele, é ele que é seu passista? E o Chico, sim, é ele mesmo. E ele ficou, mas você não acha um tanto quanto perturbado aquela pessoa para esse ofício, né, de tanta responsabilidade e tal? E o Chico disse assim para ele que todas as vezes que aquela pessoa ia receber passe, não tinha como
dar um passe na pessoa. Porque ela realmente tão desorientada, ela não recebia os fluidos. Aí um dia ele tentou fazer o contrário. Ele falou, então você que vai me dar um passe. E quando ele colocou ele naquela condição de passista, ele se abrandou, ele se sentiu importante, ele deu uma vibe diferente, e aí sim a espiritualidade conseguiu acessar, né, e ter campo necessário para que ele recebesse os fluidos ali. E a partir daquele dia o Chico falou, não, você vai ser o meu passista, né? Só que na verdade era ele que recebeu o passe, né? Então isso acontece com a gente toda hora, a gente acha que está por cima da carne seca que a gente está precisando, né? Exato, exato. É um pouco daquilo, é exatamente a caridade, né? O que a gente sempre fala que fora da caridade da salvação, mas a caridade maior quando você faz para alguém é sua, é você que ganha com isso. Exatamente. Sempre que a gente está aqui, você escreve muito conteúdo aí, você também recebe muita inspiração para escrever. Primeiro é para a gente, né? Sim. Esses textos chegam para a gente divide o ralo com todo mundo, porque eu não quero tomar ralo sozinho. Mas primeiro é para a gente. E esse, né, um parênteses aqui, eu acho que é uma grande questão nós como espíritas também num meio de internet, rede social, que esse negócio de fazer conteúdo adoidado, isso daí, enfim, existe pela questão de algoritmo, mas é importante a gente sempre lembrar que primeiro tudo que a gente escreve, faz e fala aqui é para nós. Isso. É verdade. Para nós. A gente tem que ser o exemplo, né? Pelo menos de tentar aquilo que a gente propõe, né? Isso não faz sentido nenhum. Exato. Camila, então nós vamos agora para a multiplicidade dos mundos habitados, né? Que na verdade a gente já falou tanto sobre mundos habitados nos últimos evangelhos, né? Inclusive a gente até falou naquela live última que o próprio capítulo já quer dizer tudo sobre o que foi lido nele. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, como você disse também hoje ainda nessa live, esse Deus, ele é um Deus tão misericordioso, ele é um pai tão caridoso, tão amoroso com os filhos, que ele permite que esses filhos morem, né, em casas, vamos dizer assim, né, que são os mundos, né, que são compatíveis com os momentos que ele vive. Seria complicado para um pai pegar um filho, né, que gosta ou que está mais habituado nesse momento com um lugar sei lá, natureza fria, né? E colocar ele lá num lugar tropical, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Por quê? Porque esse pai ele quer que seu filho desenvolva. Então ele vai criar mecanismos para proporcionar a melhor condição possível para que esse filho desenvolva. Ele vai colocar ele nessa escola, como você disse, vai uniformizar ele, né? Ele vai sair bonitinho para essa escola, para que ele não tenha outra questão que não seja de aprender, né? O pai, quando deixa o filho na escola, o filho às vezes não sabe quanto custou o uniforme, como é que ele fez para chegar naquele horário, quem que vai buscar ele. Isso tudo está a cargo do pai, do responsável, né? Falando pai aqui, mas mãe, tia, avô, responsável. Está tudo a cargo desse responsável. E assim também é feito com o nosso Criador. Ele nos coloca nesse mundo aqui. A gente às vezes fica criando imagens mirabolantes para saber como que chegamos aqui, em que momento que chegamos, quando vamos sair. E isso não nos é permitido saber ainda, porque realmente estamos na escola, e na escola a gente tem que ter uma questão apenas, aprender o que as matérias nos são ensinadas, para que a gente consiga crédito suficiente para fazer valer a pena todo esse esforço desse pai que faz questão de colocar a criança na escola. Então seria incompatível entender que só exista um mundo que de tantas galáxias que existem, de tudo que foi criado, seria incompatível a gente pensar que somente essa seria habitada. Existem vários mundos, desses mundos, várias maneiras e formas diferentes de vida, cada uma com um nível evolutivo, né? A gente comentou há pouco tempo, quando a gente falava sobre isso no Evangelho Está Vivo, que para nós aqui na Terra somos tão limitados que ainda precisamos estudar para provar que hora que começa a vida na Terra, no ventre materno. Então, como é que a gente tem autoridade para saber que maneiras e quais vidas existem em quais mundos, né? Então, é isso aí. Eu acho que até vale a pena mencionar sobre isso, que quando a gente fala de muitos mundos e casas, né, moradas do meu pai,
a gente está dizendo não só dos planetas que você reencarna, mas a gente está falando para o espírito em condição de encarnado e desencarnado. A gente nunca está abandonado. A gente, nos dois lados, a gente tem lugar para ficar. Assim como a gente falou de Hitler, que está lá nessa questão, existem planetas que são prisões, né, que a gente chama, planetas mais evoluídos, menos evoluídos, e que daí entra é, planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, felizes e etc. Mas enfim, nós nunca estamos abandonados. Às vezes nós que estamos cegos e não enxergamos muitas coisas, né? E é como criança. Eu vejo hoje com a minha bebezinha de 7 meses, que às vezes eu ponho coisa na frente dela, ela não vê, sabe? Agora que ela tá começando a ver. É como nós. Às vezes tá na nossa, mas a gente não enxerga. A gente precisa desenvolver um pouquinho mais para conseguir enxergar que, ó, fulano chamou, olha a corzinha, sabe? Aham. Somos nós no plano espiritual. Ainda estamos cegos, mas aos pouquinhos a gente vai indo. E moralmente falando, esse exemplo nem é figurado, moralmente falando. Porque a gente não sabe o que pensa o outro, a gente põe na nossa cabeça que sabe, né? Subentende, né? Como você disse, o cara nem falou boa tarde pra mim, ele só baixou a cabeça. A gente não sabe como foi a noite daquela pessoa, se ela recebeu uma notícia triste, se tá difícil o dia dela, se ela foi dispensada do serviço, se ela tá preocupada com alguma doença nela ou na família. A gente simplesmente entende que não me considerou, né? E isso foi mais importante do que qualquer outro problema que essa pessoa esteja passando nesse momento. Então eu acho que nem é figurado isso aí que você disse sobre a Ana, sua filha. Eu acho que é sim um exemplo real que acontece com a gente. Nós não sabemos, nós entendemos muito pouco através da nossa compreensão e tomamos essa compreensão parca, desregulada e irregular como sendo verdade absoluta e a partir daí é só ladeira abaixo. É. Então, quando a gente aprende a olhar, né, com os olhos da empatia, da fraternidade, ver o ponto de vista do outro, e é um caminho muito grande que a gente está engatinhando ainda, né? Que infelizmente a gente não sabe ainda fazer isso. Olhar com os olhos do outro. Quando a gente aprender isso de fato, esse mundo realmente não será mais preciso para a gente, né? Porque a gente vai acender uma chama dentro da nossa consciência que dificilmente se apagará, que é saber lidar primeiro com o outro e depois para conosco, né? Como tivemos tão grandes exemplos aqui na Terra, né? Jesus, Bezerra, Chico e por aí vai. Quer dizer, está muito longe da gente ainda, né? Exato. Estamos engatinhando. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Não, eu não vou nem começar a falar porque eu poderia horas. Então, mas é isso. Então vamos passar para o comunicabilidade dos espíritos, né? Que seria o quinto pilar. O quinto pilar da nossa live, né? Nossa live tem 5 pilares. E esse é o quinto pilar. Comunicabilidade dos espíritos. A gente vê, né? Que erroneamente, né, coloca-se que o médium é aquele que comunica-se com o espírito e, enfim, né, isso é tipo de mediunidade. Né? Médium todos somos, porque todos conseguimos fazer intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Às vezes a pessoa pensa que não consegue, que não tem mediunidade só porque não tem, por exemplo, uma evidência, uma clara evidência, uma psicografia, enfim, alguma mediunidade nesse sentido. Mas às vezes ela chega num local. Esse local está carregado de energia deletéria, de espírito em condição de sofrimento. Aí ali ela adquire uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um cansaço, uma abrição de boca, enfim. Sim. Mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, que ela não veja, que ela não escute, ela simplesmente fez o que o médium faz. Ela mediou uma força que estava concentrada no plano espiritual e trouxe para o plano material. Eu acredito que todos nós, né, independente de crença, independente de credo religioso, já aconteceu alguma coisa nesse sentido. Tem aquela pessoa que nem pelo telefone a gente consegue ter uma conversa saudável, porque a vibração da voz da pessoa ela já é carregada, às vezes, né, de alguma energia deletéria, e isso vem a nos prejudicar. Assim também como tem aquelas pessoas que só da gente ver a pessoa,
a gente se sente melhor. Só de escutar a voz daquela pessoa, a gente se sente seguro, porque aquela pessoa, além de nos dar essa impressão, é também carregada de energias positivas, de luz, né? Essas luzes comumente vêm a auxiliar, esclarecendo as trevas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das companhias que nos rodeiam, né? Então, com isso, eu trago esse assunto da comunicabilidade dos espíritos para um aspecto muito mais amplo. Não somente aquele que o médium recebe o espírito através sei lá, variadas mediunidades, né, que são conhecidas, assim como também muitas ainda não o são, né, que a gente ainda não atingiu ainda, acredito, todo esse complexo aparelho material em sintonia com o espiritual. Então é muito complicado a gente falar que existem tantos tipos de mediunidade, né? Acho que a vida marinha, né? A gente não sabe nem das espécies que estão no mar, está na nossa cara aqui. Temos ferramentas suficientes, recursos. Ainda não temos ferramentas suficientes, não temos recursos, né? Então, como é que a gente vai querer entrar nessa pira aí de não, existe a mediunidade X, Y, A e B. Se não for isso aí, não é mediunidade. Existem sim outras mediunidades que ainda não são catalogadas, são nuances de outras, variações de outras, enfim. O que eu estou querendo dizer é isso, é que não é porque você não é médium, que você escreve, que você escuta, que você vê, que necessariamente não tem um espírito, não tenha mundo espiritual se comunicando com você e você se comunicando com ele também, né? É extremamente importante isso que você falou. Mesmo você não sendo médio ostensivo, né, que muitos falam, que é aquela pessoa que tem a condição de fazer o intercâmbio dos dois planos, né? Todos nós somos influenciados pelo plano astral e todos nós podemos influenciar também. Então, por existir esse intercâmbio de influências, a gente diz que todo mundo é médium, porque não é só pelo lado negativo, como você falou maravilhosamente, mas é pro lado positivo também. Todos nós temos um mentor e ele nos influencia, ele nos intui. Quando a gente manda nossas vibrações, a gente também está influenciando os outros, enfim. Mas eu acho que essa parte da comunicação dos espíritos é muito legal porque mostra pra gente o quanto a gente está evoluindo, né? Isso é uma coisa que sempre existiu em muitas, não sei se eu posso dizer em todas, mas em muitas religiões e filosofias, desde que o mundo é mundo, se acredita em algo, se vê algo além, existe uma comunicação, uma oferenda ou alguma coisa. Então não é novidade o espiritismo, ele só veio aqui por ordem no negócio, ele veio estudar e catalogar, entender melhor o que estava acontecendo. E eu vejo isso, a oportunidade de consigo entender melhor o que está acontecendo do lado de lá, consigo entender o que pode acontecer com a gente, porque a comunicação dá isso, né? De você falar, meu Deus, olha como que tem esses espíritos. Pode acontecer o mesmo comigo, num caso mais negativo, né? E também a oportunidade de ajudar e de entender que somos todos iguais, encarnados e desencarnados. Se a gente acha que a gente vai virar santo, não é assim. A gente continua, a gente leva as mesmas coisas. A mesma ignorância, a mesma inteligência, a mesma afinidade, o mesmo amor, o mesmo ódio. Então eu acho que abre muito a nossa mente entender essa comunicação e faz um tapa na cara de vamos lá, porque senão esse é o caminho que você está trilhando, vamos tentar mudar, sabe? Pode vir a ser um caminho sem volta, né? Então é importante. Sem volta não, porque Deus nunca nos abandona, né? Sim. Então... Vamos dizer assim, vai simplesmente colocar um obstáculo que não existia. Exato, sem né? A gente está trabalhando com um cenário que a gente está custando resolver os obstáculos que a gente tem. Então, para que criar mais obstáculo ainda? Né? Mas, pelo nosso ponto de vista como espírita, a gente pensa assim, né, que, propendendo aí nas obras dele, através de Chico, nos passa que o mundo material é uma cópia do plano espiritual, né? Uma cópia, vamos dizer assim, adaptada para as condições que a gente precisa, né? Aqui.
Então, se esse mundo ele já é adaptado de um mundo evoluído acima, entendemos que não acontece nada aqui sem autorização do plano espiritual. E essa comunicabilidade entre os mundos nos permite que, às vezes, do ponto de vista espiritual, quem é que quem é que pode garantir que as tecnologias, sobretudo as que são responsáveis pelos progressos científicos e, enfim, não são autorizadas e instruídas pelo plano espiritual, para que a gente vê muito esse tipo de caso dos espíritos que trabalham no plano espiritual e reencarnam com essas missões, né, de trazer para a Terra conhecimento, tecnologia, a fim de que as coisas melhorem, fluam mais rápido, né, de maneira mais leve para nós aqui que estamos encarnados. Então essa comunicabilidade entre os mundos, entre os espíritos, ela é muito importante. Seria como a gente ter uma luz a qual a gente possa recorrer, assim como temos através dos livros psicografados. Quantas vezes a gente está num momento triste, depressivo, desanimado, ou enfurecido, com ódio, nervoso, e a gente abre um livro que foi escrito por um espírito, né, psicografado, a gente vê ali uma luz. Nossa, não tinha pensado dessa forma, né? Essa maneira de pensar me fez mudar meu raciocínio. Eu agora consigo entender que tem uma saída, existe um caminho que vai me tirar de onde é que eu estou, né? Isso é também uma comunicabilidade do espírito, porque não foi você que recebeu o espírito lá na sua frente, você não escutou, você não viu, você não leu, mas você abriu aquele livro que foi escrito por um espírito e ele se comunicou através do médium e aquela comunicação chegou para você. E ela te ajudou, né? Exato. E eu até pensei agora, porque a gente leva muito como se fosse certo 100% e Deus, qualquer espírito que aparece falando alguma coisa, né? Como a gente acabou de mencionar e como a gente já falou, somos um espírito vivendo vivências aqui encarnadas, ou seja, vamos lembrar sempre que o espírito do lado de lá não necessariamente sabe muito mais que a gente, mas ele tá sim em uma outra condição que a gente. Então ele tá vendo coisas que a gente não, com os nossos olhos físicos a gente não tá vendo. Então existe sim essa troca, o que é essencial, mas a gente nunca pode esquecer da nossa fé raciocinada e de refletir sobre aquilo. Não vamos levar que o Espírito disse é Deus. Vamos refletir, vamos entender, tanto que para quem não participa de trabalhos mediúnicos, sempre existe conversa depois dos médiums, porque às vezes o médium também se perde. É falível, todo médium é falível. Exatamente. Daí a gente conversa, eu vi isso, eu também. Existe todo um meio de, mas o espírito falou isso, não está batendo com o que o espírito diz que ele é. Sempre tem que ter essa fé raciocinada, vamos refletir. A gente não pode terceirizar, nós temos essa necessidade de terceirizar, nós nascemos primeiro que a terceirização. O espírito falou que é para bater a cabeça na testa na parede, então eu vou lá acabar com a minha testa na parede, sabe? Pra quê? Se a gente tem um raciocínio, por que não pensar, né? Peraí, mas o que é que esse espírito quis dizer com isso, né? Porque senão, às vezes, a gente vai cair num cenário que tudo é o espírito. Se deu errado, foi o espírito. Se deu certo, foi o espírito. Se deu errado, foi o espírito obsessor. Se deu certo, foi o espírito de luz. Aí você, o que você fez no meio disso aí? Você veio aqui só para ficar no meio? Então você não deve ter vindo, né? Maravilhoso. Então é preciso sim que a gente exerça o nosso raciocínio, né? A nossa fé raciocinada. E lembrar que a gente abriu a porta para os dois lados. É nossa responsabilidade influenciada, potencializada, não vou nem falar influenciada, potencializada por aquela porta que a gente abriu, seja com um obsessor ou com um espírito de luz. E lembrar que existe sim uma espiritualidade amiga que planejou a nossa reencarnação, que esse é o nosso melhor momento e estamos aqui todo mundo junto. É isso, resumir. Tinha a fofoca da fofoca, esse foi o resumo do resumo. Se me deixar, eu continuo. Não, tá ótimo. É sempre muito bom falar, cara. Vou ficar ouvindo. Não, a gente fica muito satisfeito. Agradeço você, agradeço a espiritualidade amiga que nos prestigia, que nos patrocina esse pequeno trabalho que a gente tem feito aqui.
de reflexão. Agradeço a todos também que participam, tanto ao vivo quanto no gravado. E eu acho que é isso. É isso. Muito obrigada e bom fim de dia Fiquemos, para vocês. que assim seja. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Um abraço, Camila. Fica com Deus. Abraço.